Daniel nunca imaginou que se apaixonaria perdidamente pela costureira que fazia o vestido de noiva de sua própria esposa. O Atelier Maison Valentina, localizado nos Jardins, era considerado o mais exclusivo de São Paulo, onde vestidos de noiva custavam entre 50 e 200 mil reais e tinham lista de espera de 2 anos. Naquela tarde ensolarada de setembro de 2024, Daniel Carvalho Neves estacionou sua Porsche Cayenne na vaga VIP, preparando-se para uma tarefa que considerava apenas mais uma obrigação social: acompanhar a esposa na última prova do vestido que ela usaria no casamento de renovação de votos. Aos 38 anos, Daniel havia conquistado tudo que a sociedade brasileira considerava sucesso. Era CEO de uma das maiores construtoras do país, possuía mansão em Alphaville, cobertura em Copacabana, fazenda no interior paulista e uma fortuna avaliada em mais de 100 milhões de reais. Seu casamento com Vanessa Almeida Santos, herdeira de uma família tradicional da elite carioca, completaria 15 anos em dezembro, e a renovação de votos seria o evento social do ano, com 300 convidados VIP e cobertura das principais revistas de sociedade. Mas por trás da fachada de executivo bem-sucedido, Daniel carregava um vazio emocional que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Seu casamento com Vanessa era mais uma parceria empresarial que um relacionamento romântico. Eles conversavam sobre investimentos imobiliários, frequentavam os mesmos eventos sociais, mantinham as aparências perfeitas para as câmeras, mas dormiam em quartos separados há mais de 3 anos. A renovação de votos havia sido ideia de Vanessa, que queria reafirmar publicamente o amor eterno do casal diante da sociedade paulistana. Para Daniel, era apenas mais um evento corporativo disfarçado de celebração romântica, onde ele desempenharia o papel de marido apaixonado para uma plateia de empresários e socialites. Quando entrou no ateliê sofisticado, com suas paredes de mármore Carrara e lustres de cristal tcheco, Daniel esperava encontrar o ambiente artificial e pomposo típico dos estabelecimentos que sua esposa frequentava. Mas foi recebido por uma atmosfera completamente diferente. Havia algo genuíno na forma como as funcionárias tratavam cada cliente, uma paixão artística que contrastava com a frieza comercial dos outros lugares de luxo que conhecia. Vanessa já estava no provador principal quando ele chegou, experimentando um vestido que parecia saído de um conto de fadas, seda francesa, bordados à mão com fios de ouro, uma obra de arte têxtil que justificava perfeitamente os 120 mil reais que custará. Ela desfilava diante dos espelhos com a satisfação de quem sabia estar usando uma peça única, comentando sobre como o vestido seria perfeito para as fotos da revista Vogue. Foi quando Daniel viu a mulher ajoelhada aos pés de Vanessa, ajustando cuidadosamente a barra do vestido com alfinetes dourados, que seu mundo mudou completamente. Ela era diferente de todas as mulheres de sua classe social, cabelos castanho claros ondulados presos em um coque despretensioso, pele naturalmente bronzeada, mãos delicadas mas marcadas pelo trabalho artesanal. Uma beleza autêntica que não dependia de tratamentos estéticos caros ou maquiagem elaborada. Quando ela ergueu os olhos para verificar o caimento do tecido e seus olhares se cruzaram acidentalmente através do espelho, Daniel sentiu algo que não experimentava há décadas: o coração acelerar genuinamente por uma mulher. Se essa história está te tocando, curta nossa história. Daniel crescerá na periferia de São Paulo, filho de um pedreiro e uma empregada doméstica que sacrificaram tudo para que ele pudesse estudar em uma escola particular através de uma bolsa de estudos. Sua infância foi marcada pela determinação férrea de vencer na vida e nunca mais depender da generosidade alheia. Estudou engenharia civil na Poli-USP, trabalhou durante o dia e estudou à noite, construindo cada degrau de sua ascensão social com suor e inteligência. Conheceu Vanessa em 2009, quando ainda era um jovem engenheiro tentando conseguir contratos para a pequena empresa que havia fundado com 2 sócios. Ela era filha de Rogério Santos, um dos maiores incorporadores imobiliários do Rio de Janeiro,
E Daniel percebeu imediatamente que um casamento com ela poderia abrir portas que levariam décadas para conquistar sozinho. Não foi uma decisão calculista, ele genuinamente se apaixonara pela beleza e sofisticação de Vanessa, mas sabia que o amor e o sucesso profissional poderiam caminhar juntos. Os primeiros anos de casamento foram realmente felizes. Daniel expandiu rapidamente seus negócios com o apoio financeiro e os contatos da família Santos, enquanto Vanessa se orgulhava de ter encontrado um marido self-made que a impressionava com sua ambição e inteligência. Eles viajavam pelo mundo, frequentavam os melhores restaurantes, compraram uma mansão em Alphaville onde sonhavam criar filhos e construir uma família sólida. Mas o sucesso financeiro trouxe mudanças inesperadas em ambos. Daniel se tornou obcecado pelo trabalho, passando 16 horas por dia gerenciando obras em 3 estados, fechando contratos milionários, expandindo a empresa que se transformará em um império da construção civil. Vanessa, por sua vez, se perdeu no mundo da alta sociedade, personal trainers, tratamentos estéticos, almoços beneficentes, compras em Paris, uma rotina de rica entediada que a deixava cada vez mais distante do marido trabalhador. A primeira grande crise veio em 2018, quando descobriram que Vanessa não podia ter filhos devido a uma condição médica rara. Em vez de uni-los na dor, a descoberta os afastou ainda mais. Daniel mergulhou ainda mais fundo no trabalho como fuga emocional, enquanto Vanessa se tornou ainda mais dependente da aprovação social, como se o sucesso nos eventos da elite pudesse compensar a frustração de não poder ser mãe. Nos últimos 3 anos, eles haviam se tornado estranhos educados dividindo a mesma mansão. Conversavam sobre investimentos durante o café da manhã, cumprimentavam-se educadamente quando se cruzavam nos corredores, mantinham as aparências em eventos sociais, mas haviam perdido completamente a conexão emocional e física que caracterizara os primeiros anos do casamento. A renovação de votos havia sido sugestão de Vanessa após uma terapia de casal que durou apenas 3 sessões. Ela queria renovar o romance publicamente, mas Daniel suspeitava que a verdadeira motivação era aparecer na revista Caras como o casal mais glamouroso de São Paulo. Ele concordou porque não tinha energia emocional para discutir, e porque uma parte dele ainda esperava que o evento pudesse reacender algo que julgava perdido para sempre. Aos 38 anos, Daniel possuía tudo o que havia sonhado na juventude pobre: dinheiro, sucesso, reconhecimento social, mas sentia-se emocionalmente vazio como nunca. Até aquela tarde no ateliê, quando um simples olhar trocado com uma desconhecida despertara nele sentimentos que julgava definitivamente adormecidos. Inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. A segunda visita ao ateliê aconteceu uma semana depois, quando Vanessa precisou ajustar alguns detalhes finais do vestido. Daniel havia planejado ficar no carro respondendo e-mails, mas Vanessa insistiu que ele entrasse para dar sua opinião masculina sobre os últimos retoques. Na verdade, ela queria exibir o marido bem-sucedido para as outras clientes do ateliê, como sempre fazia em ambientes que frequentava. Desta vez, Daniel prestou atenção nos detalhes que havia perdido na primeira visita. O ateliê era comandado por Madame Valentina, uma francesa de 60 anos que havia trabalhado na alta costura parisiense antes de se mudar para o Brasil, mas o verdadeiro talento por trás das criações era a jovem costureira que havia chamado sua atenção. Seu nome era Luna Silva, e ela era responsável por todos os bordados à mão e acabamentos artesanais que tornavam cada vestido uma obra de arte única. Enquanto Vanessa experimentava o vestido, Daniel observou Luna trabalhando em uma peça para outra cliente. Seus dedos se moviam com uma precisão quase hipnótica, criando padrões complexos com fios dourados que pareciam ganhar vida sob suas mãos. Havia algo meditativo na forma como ela se concentrava no trabalho, completamente absorvida na arte que praticava, alheia ao luxo ostensivo que a cercava.
Quando Vanessa saiu do provador para mostrar o resultado final dos ajustes, ela estava deslumbrante. O vestido realçava perfeitamente sua silhueta, e os bordados de Luna criavam um efeito visual que transformava o tecido em algo quase etéreo. Mas a atenção de Daniel estava dividida entre admirar o trabalho artístico e observar a artista que o havia criado. "O que você acha, querido?" Vanessa perguntou, girando diante dos espelhos, claramente esperando elogios que pudessem ser ouvidos pelas outras pessoas presentes no ateliê. "Está perfeito", Daniel respondeu automaticamente, mas seus olhos encontraram os de Luna, que estava ajoelhada verificando se a barra estava na altura correta. Por alguns segundos, eles se olharam com uma intensidade que desafiava a discrição necessária naquele ambiente. Foi então que aconteceu algo inesperado. Uma das outras clientes do ateliê, uma socialite conhecida por sua língua afiada, começou a criticar abertamente o trabalho de Luna, alegando que os bordados de seu vestido estavam desalinhados e exigindo que fosse refeito completamente, sem custo adicional. Daniel observou Luna receber as críticas injustas com uma dignidade profissional que o impressionou profundamente. Ela não se defendeu, não contestou as acusações claramente infundadas, apenas disse que analisaria a peça e faria os ajustes necessários. Mas Daniel viu em seus olhos a dor de uma artista sendo injustamente atacada, e algo dentro dele se revoltou contra aquela injustiça. "Com licença", Daniel interrompeu, dirigindo-se à socialite com a autoridade de quem estava acostumado a comandar reuniões empresariais. "Eu trabalho com acabamentos de luxo há 20 anos, e posso afirmar que o trabalho desta jovem é impecável. Se há algum problema com seu vestido, certamente não é devido à qualidade técnica da costura." O silêncio que se seguiu foi tenso. A socialite ficou visivelmente constrangida por ter sido contrariada publicamente por um homem da influência de Daniel, enquanto Vanessa o encarou com surpresa. Ela nunca o havia visto defender uma funcionária com tanta veemência. Luna, por sua vez, olhou para Daniel com uma gratidão que ia muito além do agradecimento profissional. Quando Vanessa terminou de experimentar o vestido e eles se prepararam para sair, Luna discretamente se aproximou de Daniel. "Obrigada por me defender." Não era necessário, mas significou muito. A simplicidade sincera do agradecimento, contrastando com a artificialidade das conversas sociais que dominavam sua vida, tocou Daniel de uma forma inesperada. "Apenas reconheci talento quando vi", ele respondeu, e percebeu que suas palavras carregavam um significado que ia muito além do profissional. No carro, durante o trajeto de volta para casa, Vanessa fez um comentário aparentemente casual. "Você foi muito, cavalheiro, com aquela costureira hoje. Ela é bonita, não é?" Daniel sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz neutra. "Apenas defendi um bom trabalho. Não gosto de ver injustiças." Mas ambos sabiam que algo havia mudado naquela tarde. Vanessa havia percebido uma tensão em seu marido que não via há anos, enquanto Daniel descobriu que ainda era capaz de sentir uma atração que ia muito além do físico. Era a fascinação por uma mulher que representava tudo o que sua vida havia perdido: autenticidade, paixão pelo trabalho, simplicidade genuína. Nos dias que se seguiram àquele encontro no ateliê, Daniel se viu pensando constantemente em Luna de uma forma que o perturbava profundamente. Durante reuniões empresariais importantes, sua mente divagava para a imagem daquelas mãos delicadas criando bordados complexos. Em jantares sociais ao lado de Vanessa, ele se pegava imaginando como seria conversar com alguém que falava sobre seu trabalho com paixão genuína, em vez das conversas vazias sobre viagens caras e compras de luxo que dominavam sua vida social. A obsessão atingiu um nível preocupante quando Daniel começou a inventar desculpas para passar pelo ateliê. Primeiro, disse que queria conferir pessoalmente se o vestido estaria pronto no prazo combinado. Depois,
alegou interesse em encomendar um presente especial para Vanessa, uma peça exclusiva que justificasse suas visitas frequentes. Vanessa achou estranho o súbito interesse do marido por moda feminina, mas interpretou como um sinal positivo de que ele estava se envolvendo mais com a renovação de votos. Durante essas visitas, Daniel e Luna desenvolveram uma proximidade perigosa disfarçada de interesse profissional. Ele fazia perguntas sobre técnicas de bordado, sobre a origem dos tecidos que ela usava, sobre como havia aprendido uma arte tão refinada. Luna, inicialmente tímida com a atenção de um cliente tão importante, gradualmente se abriu, contando sobre sua formação autodidata, sobre como havia estudado técnicas antigas através de livros e vídeos online, sobre o sonho de um dia ter seu próprio ateliê. As conversas revelaram que Luna era muito mais que uma simples costureira. Formada em design de moda por uma universidade pública, trabalhava no ateliê de Madame Valentina durante o dia e fazia um curso de especialização em restauração têxtil à noite. Sustentava a mãe viúva e uma irmã mais nova que cursava medicina, sacrificando seus próprios sonhos para garantir o futuro da família. Sua dedicação ao trabalho e à família tocou Daniel de uma forma que ele não experimentava há anos. A situação se complicou quando Vanessa decidiu fazer mudanças de última hora no vestido, apenas 2 semanas antes da cerimônia. Queria adicionar mais bordados, alterar o decote, modificar o comprimento da cauda, mudanças que exigiriam dezenas de horas extras de trabalho artesanal. Madame Valentina tentou explicar que seria impossível fazer tantas alterações no prazo, mas Vanessa foi inflexível, usando sua influência social para pressionar o ateliê. Daniel presenciou a discussão e viu o desespero mal disfarçado de Luna, que sabia que seria responsável por executar as alterações impossíveis. Quando Vanessa saiu para atender uma ligação, ele se aproximou de Luna. Se você precisar de ajuda extra, de mais funcionárias, eu posso financiar. Não é justo que você tenha que trabalhar 20 horas por dia por causa dos caprichos da minha esposa. A oferta, feita com sincera preocupação, criou uma intimidade ainda mais perigosa entre eles. Luna ficou tocada pela consideração. Nenhum cliente jamais havia se preocupado com seu bem-estar pessoal, mas também consciente de que aceitar favores de um homem casado poderia ser interpretado de forma equivocada. Obrigada, Sr. Daniel, ela respondeu, usando formalmente seu nome, mas eu dou um jeito. Faz parte do trabalho. A forma como ela disse de Sr. Daniel, com respeito, mas também com uma intimidade sutil, fez o coração dele acelerar. Havia algo na voz dela que sugeria que os sentimentos que ele desenvolvera não eram unilaterais. As visitas se tornaram mais frequentes e menos justificáveis. Daniel começou a aparecer no final do expediente, quando Madame Valentina já havia saído e Luna trabalhava sozinha nas alterações do vestido. Oficialmente, ele queria acompanhar o progresso do trabalho, mas na realidade, buscava esses momentos de conversa íntima em que podia conhecer melhor a mulher que havia despertado nele sentimentos que julgava mortos. Vanessa começou a fazer comentários cada vez mais diretos sobre o interesse excessivo do marido pelo vestido. Daniel, você está mais preocupado com esse vestido do que eu mesma. Será que não é a costureira que está chamando sua atenção? As suspeitas de Vanessa não eram infundadas. Daniel havia se apaixonado perdidamente por Luna, mesmo tentando negar para si mesmo. E pelos olhares que trocavam, pelas conversas cada vez mais pessoais, ele suspeitava que ela sentia algo similar. Compartilha com alguém que vai gostar dessa história. O momento decisivo chegou numa quinta-feira à noite, 3 dias antes da cerimônia de renovação de votos, quando Daniel chegou ao ateliê às 8 da noite e encontrou Luna sozinha, debruçada sobre a mesa de trabalho sob a luz amarela de uma luminária, finalizando os últimos bordados do vestido de Vanessa. Ela havia trabalhado 14 horas seguidas para cumprir o prazo impossível,
e Daniel podia ver exaustão em seus ombros tensos, nas linhas de concentração em seu rosto. Luna, você precisa descansar, ele disse, aproximando-se da mesa onde ela trabalhava. São quase 9 horas da noite, e você está aqui desde antes de eu chegar de manhã. Ela ergueu os olhos, e Daniel viu que estavam vermelhos de cansaço, mas ainda brilhavam com a determinação de entregar um trabalho perfeito. Preciso terminar hoje. Amanhã é a última prova, e depois de amanhã é a cerimônia. Sua esposa não pode ficar desapontada. A forma como ela disse sua esposa, com um respeito profissional que mal escondia uma melancolia pessoal, confirmou para Daniel que Luna também sentia a tensão emocional que havia se desenvolvido entre eles nas últimas semanas. Havia algo na voz dela que sugeria que finalizar aquele vestido significava também o fim dos encontros que ambos haviam aprendido a valorizar. Daniel se aproximou ainda mais, ficando ao lado dela enquanto ela trabalhava. Podia sentir o perfume suave de seu shampoo, ver de perto a concentração absoluta com que seus dedos manuseavam a agulha, criando padrões que pareciam impossíveis de serem feitos à mão. Era hipnótico observá-la trabalhar, e ele se perdeu na contemplação daquela arte sendo criada diante de seus olhos. Daniel, Luna disse suavemente, interrompendo o próprio trabalho pela primeira vez, posso te fazer uma pergunta pessoal? O coração dele acelerou. Era a primeira vez que ela o chamava apenas de Daniel, sem o formal senhor, e havia algo na voz dela que sugeria que a pergunta seria significativa. Claro, ele respondeu, preparando-se emocionalmente para qualquer coisa. Você é feliz? Ela perguntou, olhando diretamente em seus olhos. Quero dizer, realmente feliz. Não financeiramente, não profissionalmente. Pessoalmente. A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ninguém havia lhe perguntado isso há anos, nem Vanessa, nem os amigos, nem ele próprio havia se permitido questionar sua felicidade pessoal. Todos presumiam que um homem com sua riqueza e sucesso deveria ser automaticamente realizado. Daniel ficou em silêncio por longos segundos, processando a pergunta e percebendo que, pela primeira vez em anos, alguém se importava genuinamente com seu bem-estar emocional, não apenas com seus resultados financeiros. Não, ele finalmente respondeu, sua voz saindo mais vulnerável que pretendia. Não sou feliz há muito tempo. Tenho tudo o que achei que queria, mas me sinto vazio por dentro. Luna parou completamente de trabalhar, colocando a agulha sobre a mesa, e se virou para encará-lo completamente. E o que te faria feliz? Ela perguntou com uma doçura que quase quebrou as defesas emocionais que Daniel havia construído ao longo dos anos. Conversar com você, ele respondeu sem pensar, deixando escapar uma verdade que vinha guardando há semanas. Estes momentos aqui, vendo você trabalhar, ouvindo você falar sobre seus sonhos, sobre sua família, são os únicos momentos em que me sinto realmente vivo. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão emocional que ambos sabiam ser perigosa demais para alimentar, mas impossível de ignorar. Luna baixou os olhos, mas não antes de Daniel ver lágrimas começando a se formar. Daniel, ela sussurrou, isso não pode acontecer. Você vai se casar de novo em 3 dias. E eu sou apenas uma costureira que fez o vestido. Você não é apenas nada, ele disse, aproximando-se até ficarem a centímetros de distância. Você é a mulher mais genuína que conheci em anos. Com você, eu me lembro de quem eu era antes de me tornar apenas um empresário bem-sucedido. Quando finalmente se beijaram, ali entre tecidos caros e fios dourados, foi com a paixão desesperada de quem sabia que aquilo poderia ser tanto o começo quanto o fim de algo extraordinário. O beijo durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para mudar irreversivelmente a dinâmica entre eles. Quando se separaram, Luna estava chorando silenciosamente,
e Daniel sentia uma mistura explosiva de culpa e revelação que ameaçava sufocá-lo. Eles permaneceram em silêncio por longos minutos, processando a magnitude do que havia acontecido. Isso não pode se repetir, Luna disse finalmente, enxugando as lágrimas e tentando recuperar a compostura profissional. Você tem uma vida, Daniel. E eu tenho princípios que não posso quebrar. Daniel sabia que ela estava certa, mas pela primeira vez em anos havia experimentado uma conexão emocional genuína, e a perspectiva de perdê-la parecia insuportável. Luna, eu sei que é complicado, mas não posso fingir que não sinto nada. Estas últimas semanas foram um erro, ela interrompeu, mas sua voz traria a própria convicção. Um erro que não podemos cometer novamente. Sua cerimônia é em 3 dias, e eu preciso que isso termine aqui. A palavra erro atingiu Daniel como uma facada. Aquele beijo havia sido a coisa mais verdadeira que experimentara em anos, mas para Luna representava apenas um momento de fraqueza que precisava ser esquecido. Ele tentou argumentar, mas ela se afastou, voltando ao trabalho com uma determinação que deixava claro que a conversa estava encerrada. Os 2 dias seguintes foram de uma tensão insuportável. Daniel passou a madrugada de quinta para sexta em claro, dividido entre a culpa por ter traído Vanessa, mesmo que apenas com um beijo, e a certeza de que havia encontrado algo que procurava há anos sem saber. Na sexta-feira, durante a última prova do vestido, ele e Luna mal se olharam, mantendo uma cordialidade profissional que doía mais que qualquer discussão. Vanessa percebeu imediatamente que algo havia mudado na atmosfera do ateliê. Seu marido, que nas últimas semanas havia demonstrado um interesse quase obsessivo pelos detalhes do vestido, agora parecia distante e desconfortável. Luna, por sua vez, evitava contato visual direto e respondia apenas o estritamente necessário às suas perguntas. O vestido está perfeito, Vanessa declarou após experimentá-lo pela última vez, mas seus olhos estavam fixos no marido, não no espelho. Você não tem nada a dizer, Daniel? Nenhum comentário sobre o trabalho da sua costureira favorita. O tom sarcástico na voz de Vanessa confirmou as suspeitas de Daniel. Ela sabia que algo havia acontecido. Talvez não soubesse exatamente o que, mas sua intuição feminina havia captado a mudança na dinâmica entre ele e Luna. Está lindo, Daniel respondeu mecanicamente, evitando olhar para ambas as mulheres. Tenho certeza de que será um sucesso na cerimônia. No sábado pela manhã, véspera da renovação de votos, Daniel acordou com uma certeza aterrorizante. Não conseguiria ir até o altar e prometer amor eterno para Vanessa sabendo que havia encontrado esse amor em outra pessoa. Mas também sabia que cancelar a cerimônia seria um escândalo social que destruiria não apenas seu casamento, mas também os negócios familiares e a reputação de ambas as famílias. Durante o café da manhã tenso com Vanessa, ela finalmente verbalizou suas suspeitas. Daniel, preciso saber de uma coisa antes de amanhã. Existe alguma coisa entre você e aquela costureira? A pergunta direta o deixou desarmado. Vanessa o conhecia há 15 anos e sabia quando ele estava mentindo. Por que você está perguntando isso? Ele tentou desviar. Por que nas últimas semanas você mudou? Demonstrou mais interesse por aquele vestido do que por mim em 3 anos de casamento. E eu vi como vocês se olham. Não sou estúpida, Daniel. O confronto que ambos haviam evitado por anos finalmente estava acontecendo, menos de 24 horas antes de renovarem os votos matrimoniais diante de 300 pessoas da elite brasileira. Daniel sabia que sua resposta definiria não apenas o futuro de seu casamento, mas também o destino de Luna, que poderia ser prejudicada profissionalmente se o escândalo se tornasse público.
A tensão no ar era palpável quando Daniel percebeu que chegara o momento de escolher entre a segurança de uma vida que não o fazia feliz e a incerteza aterrorizante de lutar por algo que poderia ser o amor verdadeiro. O momento da verdade chegou quando Daniel olhou nos olhos de Vanessa e tomou a decisão mais corajosa e honesta de sua vida adulta. Em vez de mentir ou minimizar seus sentimentos, ele escolheu a transparência brutal que seu casamento merecia há anos. Vanessa, ele disse, com uma calma que o surpreendeu, você tem razão. Eu me apaixonei por Luna. Não planejei, não quis que acontecesse, mas aconteceu. E pela primeira vez em anos, me sinto verdadeiramente vivo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa processou as palavras como se fossem em língua estrangeira, sua expressão passando do choque inicial para uma frieza que Daniel jamais havia presenciado. Você está me dizendo, ela articulou lentamente, que se apaixonou por uma costureira 24 horas da nossa renovação de votos? Com 300 convidados confirmados, revista caras, buffet pago, igreja decorada. Estou dizendo que descobri o que significa amar de verdade, Daniel respondeu, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. E que não posso prometer amor eterno para você sabendo que meu coração pertence a outra pessoa. A reação de Vanessa foi surpreendente. Em vez de gritar, chorar ou se desesperar, ela se levantou da mesa com uma dignidade glacial e disse, você tem 1 hora para decidir se vai estar na igreja amanhã ou se prefere que eu anuncie aos convidados que meu marido me trocou pela empregada que fez meu vestido de noiva. A ameaça era clara, ou Daniel cumpria o protocolo social, ou Vanessa transformaria a situação em um escândalo público que destruiria não apenas Luna profissionalmente, mas também a reputação de ambas as famílias. Era chantagem emocional disfarçada de ultimato matrimonial. Daniel passou as próximas horas no escritório de sua casa, ligando para Luna repetidamente, mas ela não atendia. Finalmente, foi ao ateliê e encontrou Madame Valentina, que lhe disse que Luna havia pedido demissão na manhã anterior, alegando motivos pessoais, e não deixará endereço de contato. A verdade era ainda mais devastadora. Luna havia descoberto sobre as suspeitas de Vanessa através de uma funcionária do ateliê e decidiu se afastar completamente para evitar prejudicar Daniel. Ela desaparecera, literalmente, da vida dele no momento em que ele mais precisava de coragem para tomar uma decisão definitiva. Na manhã de domingo, Daniel acordou com uma clareza mental que não sentia há anos. Vestiu o smoking, dirigiu até a igreja, mas em vez de entrar para a cerimônia, ficou parado na frente do altar por 5 minutos em silêncio absoluto, com 300 convidados o observando. Então, tirou a aliança, colocou-a sobre a mesa de altar, e disse, não posso prometer amor eterno quando descobri que nunca amei de verdade. Peço desculpas a todos. O escândalo foi monumental. A elite paulistana falou sobre o caso do empresário e da costureira por meses. Vanessa pediu divórcio imediatamente, exigindo metade dos bens e uma indenização por danos morais que custou a Daniel 40 milhões de reais. Mas ele pagou sem reclamar, sabendo que era o preço da liberdade. A parte mais difícil foi encontrar Luna. Ela havia mudado para Fortaleza, onde morava com uma tia, e recusava-se a atender suas ligações. Daniel vendeu a empresa por um valor abaixo do mercado, pagou todas as dívidas do divórcio, e mudou-se para o Ceará com apenas uma mala e a determinação de reconquistar o amor que havia deixado escapar. Durante 3 meses, ele trabalhou como pedreiro em uma pequena construtora de Fortaleza, voltando às origens profissionais de seu pai, enquanto procurava por Luna. Finalmente a encontrou trabalhando em um pequeno ateliê no centro da cidade, criando vestidos de noiva para noivas de classe média com a mesma paixão artística que havia o fascinado em São Paulo. O reencontro foi tenso. Luna estava magra,
claramente tendo passado meses difíceis desde que deixará São Paulo. Daniel, você arruinou sua vida por minha causa, foram suas primeiras palavras. Seu casamento, sua empresa, sua posição social. Não posso carregar essa culpa. Você não arruinou nada, ele respondeu, segurando delicadamente as mãos dela. Você me salvou de uma vida falsa. Me ajudou a descobrir quem eu realmente sou por baixo de todo aquele dinheiro e status social. Levou 6 meses para Luna aceitar que os sentimentos entre eles eram genuínos e que Daniel havia mudado de vida por escolha própria, não por obrigação. Eles começaram a namorar discretamente, ele trabalhando na construção civil durante o dia e ajudando-a no ateliê à noite, aplicando sua experiência empresarial para expandir os negócios dela de forma sustentável. Em 2026, 2 anos após o escândalo da renovação de votos cancelada, eles se casaram em uma cerimônia simples na praia de Jericoacoara, com apenas 30 convidados, familiares próximos e amigos verdadeiros. Luna usou um vestido que ela mesma criou, simples mas deslumbrante, bordado à mão com fios que brilhavam como ouro sob o sol do Ceará. Daniel descobriu que trabalhar com as mãos novamente, construindo casas para famílias de classe média, trazia uma satisfação que dirigir um império empresarial nunca proporcionara. Luna expandiu seu ateliê, contratando jovens costureiras da região e ensinando técnicas tradicionais de bordado que estavam se perdendo. Em 2028, nasceu Helena, a primeira filha do casal. Daniel, aos 42 anos, experimentou pela primeira vez a paternidade verdadeira, não a versão obrigatória que havia planejado com Vanessa, mas o amor incondicional por uma criança gerada em um relacionamento baseado em amor genuíno. A pequena empresa de construção que Daniel montou prosperou, especializada em casas populares de qualidade superior. Ele aplicou técnicas de construção sustentável que aprenderá nos anos de faculdade, mas agora com o propósito de melhorar a vida de famílias trabalhadoras, não de maximizar lucros para acionistas. Luna se tornou referência em moda sustentável no Nordeste, criando vestidos exclusivos usando técnicas artesanais tradicionais combinadas com design contemporâneo. Seu trabalho ganhou reconhecimento nacional, mas ela nunca quis expandir além do que pudesse supervisionar pessoalmente, preferindo qualidade à quantidade. Em 2030, quando Helena completou 2 anos, eles voltaram a São Paulo para uma visita. Daniel encontrou Vanessa em um evento social. Ela havia se casado com um diplomata e parecia genuinamente feliz. Obrigada, ela lhe disse, surpreendendo, obrigada por ter tido coragem de parar aquela farsa. Eu também merecia encontrar o amor verdadeiro. A história de Daniel e Luna se tornou lenda urbana nos círculos empresariais brasileiros. O milionário que abandonou tudo por amor e encontrou uma felicidade que o dinheiro não havia conseguido comprar. Em 2032, 5 anos após o escândalo da renovação de votos cancelada, eles eram procurados por jornalistas, escritores e produtores interessados em contar sua história, mas sempre recusavam, preferindo viver discretamente em Fortaleza. O impacto mais profundo de sua decisão foi inspirar outros empresários a repensar suas prioridades. Daniel começou a receber visitas de executivos bem-sucedidos que viviam crises matrimoniais similares, buscando conselhos sobre como reconciliar sucesso profissional com realização pessoal. Ele desenvolveu informalmente um tipo de mentoria para homens de negócios que haviam perdido a conexão com suas famílias em busca do sucesso financeiro. Luna criou um projeto social chamado Costureiras do Futuro, oferecendo cursos gratuitos de alta costura para jovens mulheres de famílias de baixa renda. O projeto não apenas ensinava técnicas artesanais, mas também empreendedorismo, permitindo que essas mulheres criassem seus próprios negócios. Em 5 anos, mais de 200 jovens haviam passado pelo programa, muitas abrindo ateliês próprios em cidades do interior nordestino.
A pequena construtora de Daniel se especializou em habitação popular de qualidade, desenvolvendo técnicas inovadoras que tornavam casas dignas acessíveis para famílias trabalhadoras. Seu modelo de negócio, lucro justo combinado com responsabilidade social, foi estudado em universidades como exemplo de empreendedorismo consciente. Em 2033, Helena completou 5 anos, crescendo bilíngue, português e um pouco de francês que Luna havia aprendido com Madame Valentina, e demonstrando talento natural tanto para desenho quanto para construção. Brincava criando roupas para suas bonecas enquanto ajudava o pai a construir casinhas de madeira, simbolizando a união perfeita dos talentos parentais. O casal recebeu convites para palestrar em escolas de negócios sobre sucesso sustentável e liderança consciente. Daniel compartilhava como havia aprendido que liderança verdadeira começava com honestidade pessoal, enquanto Luna falava sobre como o trabalho artesanal podia ser economicamente viável sem explorar funcionários ou comprometer qualidade. A reconciliação mais emocionante aconteceu em 2034, quando o pai de Daniel, já idoso, visitou Fortaleza pela primeira vez. O velho pedreiro, que havia sacrificado tudo para dar educação ao filho, inicialmente ficou confuso ao ver o filho voltando à construção civil. Mas quando viu a qualidade das casas que Daniel construía, o carinho com que tratava os funcionários, e principalmente a felicidade genuína na família que havia criado, compreendeu que o filho havia encontrado um tipo de sucesso mais profundo que riqueza material. Filho, disse o velho pedreiro, segurando a neta Helena no colo, você construiu a fundação mais importante de todas, uma família feliz. Daniel e Luna se tornaram referência em Fortaleza como exemplo de casal que havia encontrado equilíbrio perfeito entre realização profissional e pessoal. Suas empresas prosperaram não apesar de seus valores humanitários, mas por causa deles. Clientes buscavam seus serviços sabendo que receberiam qualidade superior de pessoas que faziam o trabalho por amor, não apenas por dinheiro. O ateliê de Luna ganhou reconhecimento internacional quando estilistas europeus descobriram suas técnicas de bordado tradicional adaptadas para design contemporâneo. Ela recebeu convites para trabalhar em Paris e Milão, mas escolheu permanecer em Fortaleza, trazendo os compradores internacionais para conhecer o Nordeste brasileiro. Em 2035, quando Helena começou a frequentar uma escola bilíngue, Daniel e Luna tomaram a decisão de documentar formalmente sua história em um livro. Queriam mostrar para outros casais que amor verdadeiro exige coragem para mudanças radicais, mas que essas mudanças sempre compensam quando feitas pelas razões certas. A pequena Helena crescia compreendendo que sucesso se media por felicidade familiar, não por números bancários, e que trabalho digno, seja construindo casas ou criando vestidos, era fonte de orgulho quando feito com excelência e propósito. Em 2044, 20 anos após aquela primeira tarde no ateliê Maison Valentina, Daniel e Luna celebravam 2 décadas de um amor que havia mudado não apenas suas vidas, mas inspirado transformações sociais em toda a região Nordeste. Aos 58 anos, Daniel havia se tornado um dos empresários mais respeitados do Ceará, não pela fortuna acumulada, mas pelo modelo de negócios éticos que havia criado e replicado. Helena, agora com 16 anos, crescerá em um ambiente onde trabalho dignificante e amor familiar eram valores fundamentais. Fluente em 3 idiomas, ela demonstrava tanto o talento artístico da mãe quanto a visão empreendedora do pai, já desenvolvendo projetos escolares que combinavam design sustentável com responsabilidade social. Sonhava em estudar arquitetura para criar habitações populares que fossem não apenas funcionais, mas também belas. A construtora Neves e Filha, Helena havia sido incluída no nome aos 14 anos, havia se tornado referência nacional em habitação social de qualidade. O modelo criado por Daniel, lucro justo, materiais sustentáveis, design digno para famílias de baixa renda, foi replicado em 12 estados brasileiros.
Mais de 10.000 famílias viviam em casas construídas seguindo seus padrões éticos. O ateliê Luna Bordados havia evoluído para uma cooperativa que empregava 50 costureiras, todas formadas pelo programa social que Luna desenvolvera. Seus vestidos de noiva eram exportados para a Europa e Estados Unidos, carregando consigo as técnicas tradicionais nordestinas que ela havia ajudado a preservar e modernizar. Cada peça vendida incluía a história da artesã que a criou, conectando compradores internacionais com a cultura brasileira autêntica. Em 2045, eles lançaram o livro Do Ateliê ao Altar, uma história de coragem e recomeço, que se tornou best-seller nacional e foi traduzido para 8 idiomas. Não era apenas um relato romântico, mas um manual prático sobre como redefinir sucesso em termos mais humanos e sustentáveis. O livro inspirou a criação de dezenas de ONGs focadas em empreendedorismo consciente. O impacto mais duradouro de sua história foi na própria cidade de Fortaleza, que se tornou um centro de referência em economia criativa sustentável. Turistas do mundo inteiro visitavam os ateliês de bordado, as construções modelo de habitação popular, e participavam de workshops sobre artesanato tradicional. A cidade havia encontrado uma forma de desenvolvimento econômico que preservava a cultura local enquanto gerava prosperidade real para seus habitantes. Helena organizou aos 17 anos o primeiro Festival Internacional de Design Social, reunindo em Fortaleza jovens empreendedores de 20 países que desenvolviam projetos combinando lucro com impacto social positivo. O evento se tornou anual, estabelecendo o Ceará como hub de inovação social na América Latina. Em 2046, Daniel e Luna foram convidados para palestrar na ONU sobre desenvolvimento sustentável através do empreendedorismo consciente. Representaram não apenas suas empresas, mas um modelo brasileiro de como o amor verdadeiro pode ser catalisador para mudanças sociais positivas que beneficiam comunidades inteiras. O reconhecimento mais emocionante veio quando Madame Valentina, já com 80 anos, visitou Fortaleza para conhecer a cooperativa que Luna havia criado. A francesa, que havia ensinado técnicas europeias à jovem costureira 2 décadas antes, ficou impressionada ao ver como Luna havia desenvolvido um estilo único que honrava tradições nordestinas enquanto atendia mercados internacionais sofisticados. Ma chérie, disse Madame Valentina, abraçando Luna, você criou algo que eu nunca consegui em Paris. No aniversário de 20 anos do escândalo da renovação de votos, como a imprensa ainda se referia ao evento que mudará suas vidas, Daniel e Luna renovaram seus próprios votos na mesma praia de Jericoacoara onde haviam se casado. Desta vez, Helena foi a madrinha, usando um vestido que ela mesma havia desenhado e Luna havia costurado, simbolizando a continuidade de um legado de amor e trabalho criativo. Essa foi mais uma história que mostra que ter coragem para escolher o amor verdadeiro, mesmo quando isso significa abandonar tudo o que pensávamos querer, pode criar um legado de felicidade e impacto social que beneficia não apenas nossas vidas, mas comunidades inteiras. Às vezes, um simples vestido de noiva pode ser o fio que nos leva à vida que realmente merecemos viver.